Nossos pecados. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos falhos, temos uma natureza pecaminosa. O nosso Senhor Jesus Cristo, ali em imagem de um sumo sacerdote, não estou falando que é Cristo. O sumo sacerdote tem essa função de expiar. Então, para explicarmos aí a afirmada e real existência do santuário celestial, nós precisamos avançar. Realmente é afirmado na Bíblia que existe um santuário, nós precisamos entender isso. Então, vamos para a Bíblia, tá ok? No próximo verso. Olha que interessante. Lá no Grande Conflito, no escrito da Senhora White, na Pena Inspirada, está escrito o seguinte: o santuário no céu é o próprio centro da obra de Cristo, em favor de quem? Do homem. Então é o centro da obra. Então eu tenho que mostrar para os meus irmãos, com muito cuidado, que o centro da obra de Cristo é o santuário. E eu não quero aqui deixar ponta solta, então eu vou ler os textos, vão aí imaginando justamente o santuário, ok? Ora, agora eu vou lendo Hebreus 9, verso 6. Ora, quando estas coisas estavam assim preparadas, os sacerdotes, os coaninhos, os levitas, entravam sempre no primeiro tabernáculo, lembrando a afirmada existência real de um santuário celestial. Existiam 2 compartimentos, o primeiro e o segundo. Nós estamos falando agora do primeiro, verso 6, vamos para o verso 7. Mas no segundo compartimento, o sumo sacerdote entrava sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, o qual ele oferecia por si mesmo e pelos erros do povo. Expiação, a festa da expiação. O santuário ia lá, o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava sozinho, sem essas roupas aqui, tá ok? Vou dar um exemplo aqui, quer ver? Não com essas roupas, tá errado, tá ok? Aqui a imagem tá errada. Ele não entrava, ele simbolizava o sumo sacerdote, mas não com essas roupas, era só com a roupa, com a parte branca, tá ok? Aqui a imagem ela está incorreta, dentro da tradição judaica. Lembrando que a tradição judaica, ela não é bíblica, tá ok? Nós estamos aqui só usando alguns termos para poder dar veracidade. Essa imagem realmente ela é bonita, mas essa imagem representava mais para o povo, tá ok? Como um sumo sacerdote. Mas no dia da expiação, no dia do Yom Kippur, no dia da purificação do santuário, o sumo sacerdote ficava todo de linho, tá bom? Todo de branco. Voltemos. Verso 8. Dando o Espírito Santo a entender com isso que o caminho do santuário não estava ainda manifestado, enquanto o primeiro tabernáculo ainda estava em pé. Era sombra, tipo. A sombra precisa encontrar o corpo. A sombra precisa encontrar a sua realidade. Verso 9. Que é uma parábola para o tempo presente, no qual se ofereciam tanto dons como sacrifícios que, no tocante à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que presta culto, sendo somente sobre comidas e bebidas, as festas, e diversos enxágues, e ordenanças da carne, era apenas uma sombra, imposta até o tempo da reforma. Verso 11. Mas Cristo, quando esteve aqui na terra, essa sombra, essa tradição, ela se encontrou com o seu corpo, com aquele que tinha toda essa tradição foi preparada justamente para o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens vindouros, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Então, o tipo das coisas celestiais é o mexicã, é justamente o santuário. Continuemos. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu, estou lendo Hebreus 9, 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas
com estes, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Pois Cristo não entrou em lugares santos feitos por mãos humanas, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós, diante de Deus. Lembra da história do que eu falei ontem? A humanidade estava aqui, Adão e Eva, eles caíram na tentação de Satanás. Não tinha como eles se conectar com o céu. Jesus foi lá e ergueu a humanidade para se conectar com o Pai. Olha que amor. Agindo em lugar de Deus, foi dado a Adão e Eva um período de teste para voltarem à sua fidelidade. E neste plano misericordioso foi concluído toda a sua posteridade. Após a queda, Cristo se tornou o instrutor de Adão. Atuou para com a humanidade em lugar de Deus, salvando a raça da morte imediata. Isso que é importante entender. Transgressão da lei era a morte imediata, mas pelo fato de Deus ter um plano de salvação, e é isso que eu quero falar, esse plano da salvação, ele é uma maquete dentro da doutrina do santuário. Atuou para com a humanidade em lugar de Deus, salvando a raça da morte imediata. Quem salvou? Cristo. Detalhe, o Pai perdoa, o Filho paga o preço. Então Jesus venceu onde, Satanás? No deserto. Na cruz, Jesus paga o preço. E o Espírito Santo tem o trabalho de nos convencer dessas verdades. Eu não posso falar dessas verdades sem extrair, através de meditação e oração e estudo da palavra, sem a luz do Espírito Santo de Deus. Eu não posso fazer isso, meus irmãos. Ele tomou sobre si a obra de mediador entre Deus e o homem, que é em Cristo, na plenitude do tempo, ou seja, quando Cristo esteve aqui, nos seus 31 anos de idade, quando morreu com 33, ele se revelaria em forma humana, assumiria sua posição como cabeça da humanidade, tomando a natureza, mais uma vez, ele tomou a nossa natureza, mas não a pecaminosa do homem. Olha que interessante. Jesus assumiu ou não assumiu a nossa natureza? Jesus, sim, assumiu a nossa natureza pecaminosa, mas em nenhum momento ele pecou. E nós vamos ver isso mais à frente, estudando sobre a natureza humana de Cristo. Se Jesus, com a nossa natureza humana, venceu as tentações, então significa que o problema está aqui, na mente. Olha aí, tem uma imagem aqui, linda, mostrando o momento presente, uma alegoria. Jesus está lá dentro daquele santuário nesse exato momento. E todos aqueles que se reúnem em volta do mexicano, em volta do santuário, são aqueles que aceitam o nome de Jesus. E nós estamos aguardando Jesus sair do santuário para voltar e resgatar a cada um de nós que estamos nessas cabanas improvisadas, nesse mundo de gambiarra, nesse mundo de pecado. O mundo é bom, meus irmãos? Esse não é o mundo que Deus criou. Esse é um mundo já com reflexos do pecado. Vou diminuir um pouco aqui. O tabernáculo como uma igreja, o tabernáculo judaico, era um tipo da igreja cristã. A igreja na terra, composta daqueles que são fiéis e leais a Deus. É o verdadeiro tabernáculo, onde o Redentor, o ministro Deus, não o homem, erigiu esse tabernáculo sobre uma plataforma alta e elevada. Esse tabernáculo é o corpo de Cristo, a igreja. E do norte, sul, leste e oeste, ele reúne aqueles que ajudarão a compô-lo. Um santo tabernáculo é composto por aqueles que recebem a Cristo como seu salvador pessoal. Cristo é o ministro do verdadeiro tabernáculo, o sumo sacerdote de todos os que nele creem como salvador pessoal. Esteja você aí em volta, crendo no santuário ou não, você deve entender uma coisa. O santuário tem 3 objetivos. Primeiro, fazer com que você entenda que os seus pecados de ignorância já foram cravados na cruz do Calvário. O de ignorância. Justiça imputada. Os pecados que você tem nesse exato momento, Deus comunica a você através do seu espírito para que você possa se converter e se arrepender deles. Para que futuramente
você possa ter justiça completa. Justiça imputada na cruz, justiça comunicada através do seu processo de conversão, através do mexicano do tabernáculo, através do plano da salvação, através do evangelho, até você chegar na justiça completa, glorificado, para honrar e glorificar o nome de Deus, um caráter santo. Esse é o objetivo de Deus. Mas o caráter é aqui. A parte mais importante do corpo é o cérebro, é a mente. É isso que Deus quer que você entenda. O corpo, Deus vai dar um corpo transformado, restaurado para você e para mim. Esse corpo ele não tem espaço no céu. Por isso que ele precisa ser transformado, revigorado, sem essa inclinação para o pecado. Mas isso só pode acontecer quando Jesus ele está no meio da nossa existência. Nesse exato momento, vamos lutar durante toda a vida contra o pecado. Entenda isso. A santidade significa a luta constante contra o pecado. A santidade não é ser santo e pronto, está tudo certo. Não. Não. Você sempre vai lá lutar. É uma vida toda. Isso é o trabalho de uma vida toda. Até que Jesus volte. Se Jesus voltar, você será glorificado. Agora, caso você esteja no pó da terra, você será ressuscitado e será elevado através dos anjos até a presença de Cristo. Se você tiver aceitado a justiça comunicada, a justiça imputada, até que chegue no ponto que fala, sim, esse irmão, essa irmã, esse missionário realmente se arrependeu e buscou Deus de todo o coração. Essa é a função desse vídeo, meus irmãos. Purificação de caráter. Duas vezes representante. Cristo é o representante de Deus junto ao homem e do homem junto a Deus. Ele veio a este mundo como substituto e fiador pecador, e é plenamente capaz de salvar todos que se arrependem e se voltarem à fidelidade. Por causa de sua justiça é capaz de colocar o humano em posição vantajosa. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ele deu sua vida preciosa e inocente para salvar da ruína eterna seres humanos culpados, a fim de que, pela fé nele, possam se apresentar sem culpa diante do trono de Deus.